Olá, galerinha, tudo bem? Boa tarde, meu nome é Giovana Meu nome é Thalita. e somos as Serial Sisters. Agora com o nome que é esse, aê! Aê! Vai, produção, vai. Tá. Silvio Santos. Sim. Mas, Gente, hoje o caso é meio, tipo, eu fiquei meio doida, tipo assim, pensando como ela teve coragem. sim, Como pessoal. pode? Bom, pessoal, nós hoje vamos trazer um caso de uma serial killer, porque agora todo mês, pelo menos uma vez ao mês, vamos trazer um caso de uma serial killer mulher, né? Porque, sim, galera, existe serial killer mulheres também, então vamos trazer muito pra vocês durante uma vez ao mês aí, esses casos de serial killers, tanto como dos Estados Unidos, de outros países e também BR também. E hoje, Thalita, de quem vamos falar? Da Doroteia. Puente! Isso mesmo! Galerinha! Então vamos lá, galera. Já viu pelo começo que ela tem nome de velha, né? Exatamente, né? Nasceu em 1929, né? Então já não tem como mudar um pouco. Então, começando, a Doroteia Puente. Ligou o computador. A gente estava esperando o PC ligar. É. E ligou agora, depois de galera, 10 minutos, e aí produção. foi. Pessoal, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Vocês não ligam que eu tô de óculos? Por quê? Eu tô doente e eu tô com umas olheiras aqui embaixo que nem a maquiagem cobre. Então vocês vão ter que aguentar meio que uma Rita Lee da Shopee aí, mais ou menos, tá? Não é fazendo uma comparação, não. Uma mosquinha no inglês. É a mosca na lente. Vamos lá. Dorothea Puente. Ela foi uma assassina em série norte-americana que ficou conhecida por administrar uma pensão para idosos e pessoas vulneráveis em Sacramento, Califórnia, durante as décadas de 1980. Sobre a fachada de uma senhora, uma velhinha, gentil e prestativa, ela tem um passado meio sombrio e vamos lá. Vamos lá, galera. Então, galera, vamos começar um pouquinho como o modus operandi dela, tá bom? Só pra dar uma explicada pra ela e depois vamos aprofundar onde ela nasceu, o que levou a acontecer isso com ela, dela começar a fazer esses assassinatos, né? Cometer esses crimes, tá? Primeiramente, o modo operandi dela, o que que acontece? Ela pegava moradores de rua, pessoas idosas e também pessoas com transtorno mentais, abre uma casa de fachada e nisso o modus operandi dela, ela drogava demais esses pacientes. Ela dava vários remédios em alta dosagem para dopá-los e até conseguir matá-los, né? Então ela dopava, matava eles e enterrava no quintal de casa. Para quê, Giovana? Aí você vai perguntar, pô, Giovana, por que ela fazia isso? Porque ela queria ter posse dos benefícios das aposentadorias dessas pessoas. Então, ela fazia isso tudo, ó, gente, por dinheiro. Din-din. Dinheiro. Gente, que barulho fez. Bem-vinda a Itapevi. Então, a descoberta aconteceu em 1988, após o desaparecimento de um dos inquilinos. Em um desses hóspedes, a polícia começou a investigar a casa dela e começou a haver escavações. Aonde nessas escavações foi localizado 7 corpos no quintal. Só 7? 7. Mas, quando A ela suspeita. de até 9, galerinha. Até 9. E olha só que coisa louca. Encontraram 7 corpos. Ela ela estava sob suspeita de 9 corpos e ela foi ajudar. Quando a polícia começou a investigar a casa dela, né, o terreno, teve a escavação lá no quintal da casa dela, acharam 7 corpos, como a Thalita disse, e ela ficou sob suspeita durante 9 crimes, né, durante 9 corpos aí, né, Thalita, mais ou menos isso. Isso, de 9 a 15 corpos. E também, gente, olha só que coisa, quando ela foi condenada em 88, em 1988, que ela pegou prisão perpétua, né, sem
sob nenhuma condicional, nada dela ter aquelas saidinhas, ela foi a julgamento por 3 assassinatos, pessoal. 3 assassinatos ela foi julgada. Então, ela foi condenada em 93, em 1993, por esses 3 assassinatos. E embora ela tenha, como a Gi falou, ela tenha sido suspeita de mais 9 pessoas, ela recebeu a prisão perpétua e ela foi de arrasta diretamente na cadeia em 2011. Aos 82 anos, galera. 82 Isso. anos. E o motivo principal dela era ganho financeiro. Uhum. E também ela demonstrava muita frieza referente ao acontecido e também mostrava traços de manipulação. Sim, pessoal. E o que acontece? A história dela me pegou muito porque ela veio de uma época bem difícil, né? Ela é de 1929. Ela veio de um lar totalmente agressivo, ela sofria muita violência e também, pessoal, ela teve diversos casamentos. Então, naquela época, pra ela, que ela veio de uma família extremamente pobre, então pra ela o que motivava muito ela era o status, né? Ela era ter uma grana ali, ela mudar o patamar de vida dela. Só que na época em si não é igual hoje, né, galera? Que as mulheres podem trabalhar, podem estudar, elas podem ter uma vida, né? Elas não se quiser casa, se quiser não casa. Hoje tem o divórcio, porque naquela época a galerinha não tinha. Então ela teve diversos casamentos, mas os maridos dela não iam de arrasta, né? Porque naquela época em si já não existia a lei do divórcio, né? Então, falando um pouquinho da linha do tempo dela, ela nasceu em 1929. Sim. Em Redlands, Califórnia. E a infância dela foi marcada por abuso e violência. Ela tinha um pai alcoólatra, a qual o pai dela faleceu quando ela tinha 8 anos, de propriamente alcoolismo. E a mãe dela era uma... Eu não sei se eu posso falar isso, mas eu vou usar mais ou menos o termo GP. Do job, galerinha. Isso! E faleceu 1 ano após a morte do pai dela. E para ela ter passado por diversos casamentos, enquanto ela passava por esses casamentos, ela começou a cometer alguns crimes pequenos, como falsificação de cheque, alguns roubos pequenos que não eram tão grandes de ser vistos aos olhos da pessoa na época. Aos olhos da lei também. Isso. Né? Isso. Então, galerinha, dos inícios, a gente tá dando uma olhada aqui, tá? Só pra deixar porque claro pra vocês. Porque o caso é antigo e não tem muitas informações. E assim, né, nós montamos todo um roteirinho bonitinho pra passar pra vocês e também porque o nosso computador hoje não quer trabalhar, tá, galera? Então não estranha a gente tá lendo o nosso roteirinho pelo celular. Então, pessoal, como a Thalita disse, ela passou, eu disse também, ela teve uma infância totalmente abusiva, ela cometeu vários furtos, ela passou por diversos relacionamentos, como eu havia dito também. E nos anos 70 ela trabalhou com idosos, né, em pessoas vulneráveis, então já desde os anos 70 ela já começou a fazer isso. Ela já foi presa por algumas fraudes, uso indevidos de cheques de benefícios também, galera. Então, no início dos anos 80, ela abriu uma famosa pensão, só que era totalmente de fachada, né? E ela começou a receber pessoas idosas, como eu havia dito no começo do vídeo, eu e a Thalita. Pessoas idosas, pessoas com deficiência, moradores de rua. Então, ela começou a fazer os delitos, né? Começou os crimes por aí, 1980. Thalita? Então, aí começou os crimes, ela demorou um pouquinho para ser pega, porque ela escondia os corpos em si no seu terreno, até que uma assistente social notou a falta de uma pessoa. Aí foi aí que acionou a polícia
e foi vasculhar no terreno dela e descobriu os outros 7 corpos e acabou ela sendo culpada por 3 assassinatos. Aí, Giovana, pedindo a sua opinião por fora. Você achava que uma idosa Nunca. seria capaz de fazer isso? Nunca, jamais, galera. Porque assim, depois aqui a gente vai colocar aqui no canto do vídeo, aqui embaixo, uma fotinha dela. É aquela frase, quem vê cara não vê coração. Porque ela realmente ela não tinha os traços, né? De uma pessoa que era uma serial killer, que era uma pessoa de coração frio, uma pessoa que era criminosa, né? Aos olhares de fora, a gente tinha aquele julgamento daquela pessoa que era uma pessoa boa, que ela tinha amor pelo próximo, aquela pessoa que ela queria estar sempre ali cuidando de pessoas vulneráveis. Então, não, eu não jamais eu ia imaginar. Eu acho que se alguém daquela época chegasse em mim e falasse, olha, a Doroteia é aquela mulher lá estranha, eu ia falar, imagina, eu tomo café da tarde com ela. É muito gente boa. E você, também. Thalita, o que você acha? Então, eu fico pensando assim, é que atualmente, na nossa infância, a gente conheceu 2 tipos de velhos. Tem o velho e o idoso, só pra deixar Tem o claro. velho e o idoso. O velho é aquele velhinho legal que, tipo, a gente senta na praça, ele chega do lado, conversa, dá bom dia. Educado. É educado. Não é inconveniente. Não é chato, não é aquele velho que pega o busão, por exemplo, 4, 5, 6 horas da manhã, nada contra isso. Mas eu acho que não devia ser uma coisa Aquele pra acontecer, velho mas tudo bem. que quer fazer barraco na fila do mercado. Mesmo que nós estamos aqui, a fila preferencial do outro lado, pus o velho quer carcomer aqui. Entendeu? Aquele velho que mete a bengalinha na sua perna. A gente não imagina. Tipo, a gente tem essa visão de 2 tipos de pessoa. E tem aquele idoso que é uma pessoa totalmente chata, como a gente falou. E tem o velho que é legalzinho. O que acontece? Eu nunca imaginaria isso, sinceramente, dela. Que vamos dizer, ela passou pela vida toda e os crimes ela foi cometer após os 50 anos. Que você fica tipo assim, gente, como uma pessoa de acima de 50 anos possa cometer um crime. Mas aí, você acha que a infância dela teve a ver com isso? Então, eu tava dando uma estudada nos traços psicológicos dela, né? Então, eu acho que afetou muito, porque, pessoal, infelizmente, no mundo, em qualquer país, em qualquer lugar que seja, dependendo dos casos, a infância, os pais, a criação afeta muito. E naquela época, de 1929 a 1930, era matar e morrer ali. Igual ela já veio de uma infância que o pai era totalmente alcoólatra. Vai saber, né, que não consta em casa, né, mas vamos colocar uma teoria aqui, tá, galerinha? Teoria, gente, eu não estou inventando informações, aqui assim, ó, uma brisa aqui. Possa ser que ela tenha até sido abusada pelo pai, né, não abusada violentamente, né, mas sexualmente também, né? Ou psicologicamente? Psicologicamente. A mãe era uma mulher do job, era do job, que às vezes a mãe podia estar até exercendo essa profissão porque o pai não exercia seu papel de pai, então a mãe tinha que ser mãe e pai ali, então a mãe era ausente, então ela tinha que ter um modo de sobrevivência. Então ela viu que aquele lar totalmente disfuncional, poxa, eu não quero ter isso, então eu quero, sei lá, casar e ter o meu dinheiro e viver de bonanças, né, viver de riquezas. Mas não foi bem assim, né? E você, Thalita, o que você acha? Então, o que acontece? Como eu penso assim, que uma criança, ela pega 50% da mãe e 50% do pai. Eu acho que ela teve ambos os pais ausentes, que pode ter acarretado no que aconteceu com o futuro dela.
A gente imagina uma pessoa ficar assim? Não, não imaginamos. Mas isso varia muito da criação ou do que ela pegou como referência. Vamos dizer, ela tem como referência um pai alcoólatra e uma mãe do job. Vamos dizer, não é boas referências, né? Não, porque assim, a infância ela foi totalmente marcada por abandono, abuso emocional, o histórico, querendo ou não, de violência doméstica também, e repetidas fraudes, né? Então, ela não matava, assim, por sadismo ou porque ela gostava. É porque ela via que ela entrou num sistema de lucro, né? Então ela não era aquela serial killer, aquela psicopata, que o sociopata ou algo do gênero que sente prazer de estar fazendo mal ao outro. Não, ela simplesmente ela fazia porque ela queria isso aqui, gente, porque o dinheiro para ela falava bem mais alto. E, gente, eu tinha traçado esse perfil psicológico para falar mais um pouco sobre isso, né? Tanto eu e a Thalita vamos comentar sobre, porque toda a história dela me chocou, sendo real, assim. Tanto o modus operandi dela, a estabilidade de casa. Então, é uma coisa que é um estudo, gente. É um estudo maravilhoso. E para quem se interessar, pesquisa mais sobre e deixa aqui os comentários aqui. Fala o que você achou também. E também curiosidades, como também aqui no vídeo vamos falar sobre algumas curiosidades. Por exemplo, pessoal, ela era manipuladora habilidosa, ela tinha uma total ausência de empatia, ela tinha aquela necessidade de controle, entendeu? E também, gente, o que me pegou, Thalita, foi a dupla personalidade social. Igual eu disse, ela era gentil, carinhosa em público, agora fria e calculista no privado. E ela tem aquela coisa da mentira patológica, né? Ela inventava identidades, idades, histórias pessoais sempre quando era conivente a ela. Isso, pra ela conseguir criar um personagem. Eu acho que ela fazia isso pra ela criar um personagem pra se tornar agradável e atrair mais vítimas. Sim. Que pensa assim, por exemplo, chega uma velhinha doce e solidária, vendo que você tá em uma situação difícil, chega em você e fala assim: ai, minha querida, vamos lá pra minha casa, eu vou e te ajudo. Fazer um bolinho chá da tarde pra você. Você não imagina, Não. você não imagina nunca que essa Jamais. pessoa vai fazer algum mal pra você. Nunca. Aí eu acho que ela usava esse quesito de dupla personalidade pra parecer uma coisa boa, pra atrair as suas vítimas. E quando ela via que conseguia atrair, vamos mudar a cara. A máscara caía pra essa pessoa, aonde acabava tendo tudo que ela queria. Até o momento que ela não conseguia mais e mandava a pessoa de rasta. Sim. E também outra coisa que ela teve toda essa montagem desse personagem, vamos dizer, dessas personas, até no nível assim de manipular as outras pessoas. Porque, tipo assim, vamos colocar que ela esteja aqui no bairro, todos gostam dela. Só que um desconfia. Você acha que se uma pessoa desconfiar dessa velhinha idosa, olhar e falar, nossa, não, essa mulher, não, Thalita, eu não gosto dela, não. Gi, mas todo mundo gosta dela, às vezes é uma má impressão. Eles não iam acreditar. Exatamente. Porque parecia ser muito boa. Sim. E, gente, imagina a história, assim, de uma mulher idosa, né, vamos dizer assim, entre aspas, porque ela não era tão idosa, mas querendo despojar da sua vida a cuidar dos outros, cuidar do próximo. De pessoas que têm deficiência, tanto intelectual como física, pessoas idosas, né? Porque infelizmente não é todo idoso que tem uma família para cuidar. Então, tem famílias que colocam idosos em casas de repouso para ter os devidos cuidados, uma devida atenção, né? E até moradores de rua. Sem falar mal, ela, sem falar mal da pessoa que é dessa área, ela agia como se fosse uma cuidadora. Exatamente. Na vista dos outros, ela agia como se fosse uma cuidadora. E fora dessa visão, ela mostrava as garrinhas. Entendeu? Então, só quem sabe
que infelizmente não pode dizer porque não está mais aqui entre nós, é as pessoas que conviveram lá. Isso. Entendeu? Mas, gente, é incrível essa história. Porque. E eu vou até dizer umas curiosidades que eu tava. Aqui, eu e a Thalita tava dando uma estudada. Assim, uma curiosidade sobre o caso. A casa dela virou um ponto turístico macabro. Totalmente. Gente, ela Vocês teriam fugiu. coragem de ir lá? Gente, olha, na residência de 1426, na F Street, onde os corpos foram encontrados, se tornou em Sacramento, famosa em Sacramento, né? Aparecendo em documentários e tours históricos. Gente, então imagina você fazer um tour. Você faria um tour, Thalita? Nem ferrando. Não. Por que você não faria? Porque eu penso assim, pensa como esse lugar deve estar sobrecarregado. Isso é verdade, eu acho que Eu acho que lá teria que estaria estar com muito terço na sobrecarregado e a pessoa teria que ir com um terço e com um padre. eu levaria uns 10 padres. Eu Uns levaria o padre Marcelo Horse. Ó, vai deitar o demônio na porrada, galera. E também, galera, olha só que coisa louca. Ela fugiu durante as investigações. Ela simplesmente deu um pé. Porque depois que ela prestou o depoimento, ela pediu permissão para uma visita familiar. E ela fugiu para Los Angeles, né? Onde ela ainda tentou enganar outra pessoa antes de ser capturada. Olha só que velha louca. Que safadeza. Então, ela era descrita como a vizinha exemplar. Os vizinhos a descreviam como uma avó amorosa que fazia comida para os moradores de rua. Meio que é o que a gente fala. Tipo, ninguém suspeitava. Uma pessoa suspeitou e foi. Já de resto, ninguém. Os vizinhos, ninguém suspeitava. E você fica tipo assim, gente. Eu queria ser muito essa pessoa que suspeitou. Sabe por quê? Porque assim, imagina eu chegar na pessoa, ó, aquela velha ali tem alguma coisa de errado. Aquela velha é boa demais, tá errado. Não, Giovana, você é a doida. Não, tá errado. Aí a velha é presa. Imaginou, gente, como que deve ter sido na época. Eu queria ser uma mosquinha pra poder voltar no tempo. Juro pra vocês. Porque eu queria estar lá, eu queria ver. E aí eu ia pegar, ó, Thalita, ó, viu, ó? Essa velha era boa demais. E você duvidando de mim aqui, ó. Tá vendo? Ó, eu queria ser uma mosquinha, eu queria voltar no tempo, de volta aí, ó, pro passado. E tá lá pra ver a cara dela quando ela foi descoberta. Ela foi pega, gente. Então, a jardinagem do terreno dela fazia parte do crime. Vocês acreditam? Eu não acreditei, galera. Ela que cuidava do jardim, do quintal dela, onde ela enterrava as vítimas. E, tipo, ela se orgulhava porque o solo lá era muito fértil. Bem adubado. Bem adubado. Gente, é que, tipo... eu não sei nem... Desculpa, é que eu fiquei até sem palavras. Bem adubado. Galerinha, bem orgânico o terreno dela, o jardim dela, né, amiga? Bem orgânico. Bem orgânico o terreninho dela. E, gente, olha só que coisa muito louca. Ela, durante o julgamento, ela continuou negando tudo, entendeu? Ela sempre disse, e ela alegando que as vítimas morreram de causas naturais, né? Então, gente... Já pensou se uma das vítimas dela, vamos dizer, tem uns 20 a 30 anos e falasse assim, morreu de causa natural? Exatamente. Onde uma pessoa de 20 anos morre por causa natural? Vamos supor que a pessoa tivesse uns 20 aninhos aí da vida. Morrer de causa natural. Então, gente, é uma coisa muito louca dela que volta na parte que ela montou, né? Uma persona, né? Porque ela tentou enganar tudo e todos. Assim, de uma forma que eu fiquei extremamente chocada quando eu tava vendo sobre ela. E ainda mais como ela deixava, gente, tudo bonitinho. A casa dela, né, Thalita, bem bonitinha. Você nunca suspeitaria. Você nunca suspeitaria.
E ainda mais, imagina, gente, você entrar numa jardinagem, um terreno totalmente adubado, fértil, com as árvores, flores, tem um canteiro e você está pisando onde tem corpos embaixo. Olha só que coisa maluca. Sabe o que eu lembrei? Daquela série que saiu no Netflix, O Jardineiro? Sim, eu acho que tem. Eu acho, vamos colocar uma brisa assim. Eu acho que seria mais ou menos Eu aquele acho, estilo. exatamente. Possa ser que eles podem ter pegado ela como referência, né? Pra dar aquele tchan na história, né? Porque é parecidíssimo. Se você ver, tem algumas coisas ali. É muito bom. Isso é. Entendeu? Gente, e aí finalizando o vídeo. Pessoal, vamos lá. Estamos finalizando o vídeo com vocês aqui. Primeiramente, deixa o like no nosso canal, compartilha bastante esse vídeo, entendeu? Porque estamos querendo crescer. Pessoal, vocês que gostam muito de true crime, histórias de terror, horror, vocês podem deixar sugestão pra nós aqui, entendeu? Sobre histórias também que vocês são poucos conhecidos, que nós podemos investigar bastante. E também, galerinha, todo domingo sairá vídeo, então você pode ativar o sininho como lembrete, porque ativou o sininho, postado o vídeo, ó, vocês já vão ver, ó, de primeira mão. Todo domingo, 6 horas da tarde, sai vídeo. E aí, conte, você visitaria a casa dessa velhinha? Bom, eu visitaria, Thalita, com o Padre Marcelo Horsi. Tchau, Ou galerinha! por acaso, vocês... Padre Marcelo. Não, Padre Marcelo Horsi foi de lascar. Ou então, vocês, por acaso, desconfiariam dessa velhinha? Eu não desconfiaria, gente. Eu também não. Eu acho que... Aí, conta aí. Tchau, beijos e até mais. Tchau, tchau, galerinha! Tchau.